o observador e a Lua, mas manter as estrelas de fundo, o que vai acontecer é a gente vai mover a câmera para a posição C, a gente vai ver a Lua em cima da constelação A. Mas se a gente mover um pouquinho mais para cima, para a posição D, a gente vai ver a Lua em cima da constelação B. Ok? O que a gente pode concluir disso? Se a distância da Lua até os observadores for relativamente pequena, então a distância que esses dois observadores têm que estar um do outro para observar essa mudança de ângulo entre uma constelação e outra, da Lua sobrepondo as constelações, ela vai ser menor. Se a distância da Lua for maior que isso, como a gente viu, a distância vai ser muito maior para obter essa mesma mudança de ângulo. Como nessa semana a Lua está em conjunção com Júpiter, esse foi um ótimo momento para fazer esse experimento. Demorou um tempinho para ajustar o foco e exposição corretamente nos dois celulares ao mesmo tempo, a gente conseguiu tirar foto, então a foto saiu uma hora depois, por volta das 9h30 da noite. 9h30 horário de Manaus. Então, depois de ajustar tudinho, essa foi a foto. Você vai obter um triângulo que é extremamente fininho. Ou seja, nós podemos usar a lei dos pequenos ângulos e aproximar o comprimento desse triângulo como sendo a base dividido pelo seno da abertura. O que nos dá 350 mil quilômetros ou 360 mil se você considerar 0,1 grau para mais ou para menos. Antes de começar, eu gostaria de ressaltar que a sensibilidade do experimento é maior do que a do anterior que a gente fez com relação à distância da Terra até a Lua, já que os ângulos envolvidos são tão pequenos que eles chegam no limite do que pode ser detectado com a câmera do smartphone no zoom máximo, que no caso é de 10 vezes aqui. Enquanto que naquela situação a gente está trabalhando com algumas dezenas de pixels, aqui a gente está trabalhando com uma dezena de pixels. Eu fiz os cálculos antes de partir para fazer o experimento mesmo, só para ter uma ideia se era possível realmente medir um ângulo tão pequeno. E assumindo ali um cenário ideal, onde Vênus estaria a uma distância de meia unidade astronômica da Terra, o ângulo que a gente está tentando detectar tem uma abertura de 2 pixels apenas, então fica realmente muito difícil, a não ser que a gente use uma espécie de estabilizador. No meu caso eu usei um tripé para deixar o celular bem estável, não ter que ficar com tremido da mão. Então eu já comecei bem cedo, mas 6h30 da tarde eu já estava aqui atrás, já olhando para cima, vendo o quanto que Saturno ia começar a ficar visível, porque Vênus é muito mais brilhante. Então ali a partir de umas 7 horas para 8 horas da noite começou a ficar mais visível. É claro que com as condições aqui a gente está saindo do inverno amazônico, né? Então logo ficou bastante nublado, já para as 8 para 9 horas da noite, mas a gente conseguiu tirar umas fotos. No caso, quem fez o experimento comigo foi o Sony, de novo, igual como foi no ano passado, né? E aí eu peguei essa foto de referência para ajudar ele a se localizar no céu. Então para ele deveria aparecer mais ou menos assim, com Vênus em cima e Saturno embaixo. Enquanto para quem vive no Equador, no meu caso, Vênus aparece à direita e Saturno à esquerda quando a gente está olhando para o oeste, que é como estava na filmagem que eu mostrei agora há pouco. Claro que estava um pouquinho nublado, mas dava para ver uma estrela ou outra no céu, além dos dois planetas. No caso, ele teve mais sorte do que eu, porque as nuvens já estavam se recolhendo, o céu já estava bastante limpo, dava para ver os dois planetas e algumas estrelas ainda no céu. Então, o oposto. A partir daqui, a gente segue um princípio semelhante ao que foi usado no vídeo para calcular a distância da Terra até a Lua. Exceto que, naquele vídeo, a gente tem a face da Lua como nosso ponto de referência. É bem grande no céu, é bem definido, então a gente pode usar aquilo lá como referência, que foi o que aconteceu. Nesse caso, a gente vai ter que usar as estrelas de fundo, porque a gente está tentando calcular a distância até Vênus. A gente está considerando que Vênus fica mais próximo da Terra do que Saturno e as estrelas de fundo. Então, essas vão ser nossas referências. E antes que alguém aponte que, por que você está assumindo que Vênus fica mais próximo da Terra do que Saturno e as estrelas de fundo? Antes disso, a gente tem que considerar que a nossa observação não teria ocorrido da mesma forma e proporção como a gente observou durante a execução do experimento. E que Ptolomeu, Brahe, Kepler já haviam deduzido a partir da observação que Vênus tem que estar mais próxima da Terra. Então aqui no mapa a gente consegue observar que Vênus e Saturno estão em conjunção sobre a constelação de Aquário e que bem entre os dois cai uma estrelinha chamada Phi Aquarii. Essa vai ser a nossa estrelinha de referência. Claro que voltando lá na imagem que a gente recebeu, a gente vê os dois planetas e essa estrelinha ali no meio. Então a gente já consegue identificar alguns dos corpos celestes que estão em vista.
Dando zoom um pouquinho mais na imagem, a gente consegue ver outra estrelinha que está um pouco mais apagada, mas claramente mais brilhante que o fundo, que após uma breve visita ao estelário, a gente identificou como sendo essa estrela aqui, cujo nome parece um CPF. E agora pode parecer que não, mas a gente já tem tudo que a gente precisa para começar a calcular esse paralaxe de Vênus. Porque ao puxar as coordenadas celestes de Phi Aquarii e dessa estrela e calcular a distância angular entre as duas no céu, a gente agora tem uma régua. E agora a gente traduz essa régua de uma distância em ângulo para uma distância em pixels na nossa imagem, ao jogar a imagem no editor de imagem do celular e apenas recortar um retângulo cuja as diagonais opostas tenham as duas estrelas nas pontas. E aí a gente forma um triângulo, basta tirar a distância da hipotenusa. E aí a gente obtém uma escala de quantos pixels equivalem a quantos graus ou centésimos de graus no céu. No nosso caso, esse retângulo ficou com um tamanho de 524 por 894 pixels. O que dá, contando os decimais, entre 2 e 3 milésimos de grau. É um valor bem pequeno, mas menos de um centésimo de grau. Embora as condições de visualização não estivessem das melhores, na foto que eu tirei para orientar ele, ainda dava para ver Phi Aquarii através da fina camada de nuvens. Então, se você der o zoom na imagem, você vai conseguir sim ver a estrela. Agora, com 3 pontos de ancoragem, a gente consegue usar Vênus e a estrela para sobrepor as duas imagens, da mesma forma que no experimento da Lua. A gente fixou o disco lunar e observou a mudança em Júpiter. Aqui a gente fixou 2 pontos e observa a mudança em Saturno. Note que Saturno nessa escala tem apenas 10 pixels de largura. E mesmo assim, a mudança que a gente visualiza não é bem definida como sendo um espaço completo de 10 pixels. A gente vê que está um meio que sobreposto no outro ainda. O que seria aí uma diferença de uns 5, 6 pixels ou menos. Sendo um pouquinho mais precisos, colocando uma régua, a gente vê que essa mudança de verdade, ela vai de 1 a 3 quartos dessa distância toda. Agora que a gente tem uma distância em pixels e uma distância angular de verdade, sabendo que a distância entre os observadores é de 7.200 km, a gente pode armar essa conta aqui e testar para 1 pixel, para 2 pixels e para 3 pixels, quais que seriam as distâncias da Terra até o planeta Vênus. Como a nossa imagem está borrada, a gente pode pegar esses 3 valores e tirar ali uma mediana, né? O valor que senta bem ali no meio. Então a gente obtém mais ou menos ali uns 97 a 98 milhões de quilômetros. Então ali da ordem de 100 milhões de quilômetros. Agora o que a gente tem que ter em mente é que Kepler já havia calculado as relações entre o raio da órbita dos planetas e o tempo que demora para eles fazerem uma volta em torno do Sol. Lembrando também que na época dele já se entendia que os planetas externos giravam em torno do Sol, que os planetas internos giravam em torno do Sol também, mas que o Sol, junto com todos os outros planetas, giravam em torno da Terra. Que é uma mudança mínima de perspectiva em relação a como o sistema funciona. Ainda era o sistema geocêntrico, não o heliocêntrico de Copérnico. Mas de qualquer forma, ele já havia medido as proporções das órbitas. Claro que ele não sabia o quanto valia essa distância, ele só tinha a ideia de que era uma certa fração da distância da Terra até o Sol. No caso, meia, podia ser 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Ele só não sabia a distância exata em unidades. Aqui a gente vai dar uma unidade física para essa distância. Então, geometricamente falando, a gente sabe que a distância agora de Vênus até a Terra é de 0,6 unidades astronômicas. Mas poderia ser 0,6 de 1.000 quilômetros e 0,6 de 1 milhão de quilômetros. A gente não saberia ainda. Agora a gente tem uma noção do quanto vale essa distância, que são os 98 milhões de quilômetros que a gente achou. E dividindo isso por 0,6, a gente tem a régua inteira, que seria aproximadamente 160 milhões de quilômetros. Um erro que eu considero aceitável, considerando que o experimento foi feito apenas com 2 câmeras de smartphone.